amigos, minhas amigas e seguidores. E o futebol ficou agitado depois que o Matheus Pereira, do Cruzeiro, desistiu de ir jogar para o Zenit, lá na Rússia. E o interessante é que ele tinha que assinar o contrato, fez os exames médicos, tudo bem, e ficou tudo acertado entre o Zenit e o Cruzeiro. E o tempo passou, esgotou o prazo para ser registrado lá na Rússia, e aí, o que aconteceu? Vai ficar no Cruzeiro. Mas, aonde está o problema? Aonde está o problema? Muito esquisito. Se ele, por diversas vezes, declarou que queria sair do Brasil, e a oportunidade aconteceu. E por que não assinou o contrato? Quem vos fala é um profissional que por muitos e muitos anos foi assessor, advogado de jogadores de futebol, e os jogadores de futebol têm esses problemas de insegurança. Agora, na minha opinião, o Matheus Pereira está chateado, porque antes das contratações do Cruzeiro, Dudu, Gabigol e outros, ele era a estrela maior. Agora, no meu modesto entendimento, ele ficou em quarto plano. Ele jamais vai ofuscar um Gabigol, um Dudu. E mais ainda, as apresentações dele têm sido pífias. E aí, não sei por que ele está segurando para negociar somente porque se apresentou uma vez na seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira é como se fosse um metrô, entre e sai, não existe. Antigamente, o torcedor falava assim, não, eu vou assistir o Botafogo, porque o Botafogo tem 5 titulares da seleção brasileira. Ou vou assistir o Vasco da Gama, que tinha 4 titulares da seleção brasileira. Hoje não, é um entra e sai, incrível. É só para carimbar, para poder valorizar a transferência. Então, o Matheus Pereira, para mim, eu acho que ele simplesmente tentou alguma coisa fora do normal e não normal. Porque se ele saiu do treinamento, foi fazer os exames médicos, e por que não assinou o contrato? Mas o futuro dirá. A qualquer momento saberemos o verdadeiro motivo que ele deixou de assinar o contrato para poder embarcar para o Zenit. E outro assunto também, amigos, é o assunto do gramado. Aquele pessoal da velha guarda que voltou a jogar no país, o Coutinho do Vasco, o Oscar do São Paulo, o Lucas do São Paulo, o Neymar, estão querendo movimentar o futebol brasileiro em seus próprios benefícios. Agora, nenhum deles procurou saber quantos campos de futebol tem o país. E aqui, com grama sintética, aqui no país, no máximo 5.
E falar em Lucas, o gramado do São Paulo é bom, não é? E por que que o São Paulo nunca agradece o futebol do Lucas e nem do Oscar? Mas o gramado lá não é bom? E por que eles não resolvem os problemas do São Paulo? Agora mesmo, na última partida, perdeu de virada. Foi o gramado? Não. Daqui a pouco eles vão dizer que o gramado sintético aumenta o número de cotoveladas no rosto do adversário. E aí vem o Lucas, numa declaração de hoje de manhã, dizendo que o problema do gramado sintético é técnico, é que na hora de fazer a jogada, quem é mais técnico perde. Como perde? Como perde? A bola está lá, a bola é para os dois, o gramado é para os dois. E qual é a diferença? Perde técnica? Então, se fosse assim, o Palmeiras seria campeão de tudo, né? Palmeiras seria campeão de tudo, porque o Palmeiras recebe lá os adversários e perde também o jogo, como São Paulo perdeu. Então não é bem assim. Quer dizer que a parte técnica é só para o Lucas, é só para o Oscar? Quer dizer que o adversário não é técnico? Então, o que está acontecendo no futebol brasileiro é que essa turma que foi lá para fora, ficou 12 anos lá fora, quer voltar e ter o comando, ter a mordomia, ter as desculpas. Mas eu nunca vi o Lucas, nem o Oscar, nem o Bernard, né? Nem o Coutinho reclamar exatamente da programação, que são jogos de 3 em 3 dias. Eu nunca vi reclamar. Agora reclamar de campo com grama sintética, isso é um absurdo. É um absurdo. E aí, quem ouve diz assim, mas por que são só os veteranos, os semi-aposentados? Porque eles ganham muito dinheiro lá fora e aqui eles querem fazer futebol de jogo de churrasco, aquela churrascada que o jogador gosta de fazer. Eles não querem compromisso, eles querem vir aqui e ficar em mordomia. São poucos, de 100 você tira um que vem realmente, que volta realmente para jogar futebol, para honrar o contrato, mas não, querem mordomias. E hoje, pela primeira vez, eu quero aplaudir o Abel Ferreira, que ele deu uma declaração importantíssima, e que eu gostaria que os senhores, a senhora, procurasse a entrevista que ele deu após o jogo do Palmeiras, que ele deu uma entrevista muito importante, que é a pura realidade. Os campos de futebol aqui, eles são péssimos, porque não há conservação, nenhuma conservação. Então o que precisa é exatamente isto, modernizar. E mais do que nunca, o futebol está caro, muito caro. Então quando uma empresa adquire os direitos sobre um clube de futebol, quer um estádio que possa realmente funcionar diariamente com shows e outras coisas mais. E a grama normal, ela realmente não aguenta. É isso aí, meus amigos. Quem vos falou? Levi Lafetá, bacharel em Direito, administrador de empresas e General Manager de futebol e jornalista profissional. Aqui abaixo tem exatamente um pouquinho do meu currículo para o senhor que está aí do outro lado da telinha não achar que eu estou aqui de paraquedista. Até lá, mas antes, curta. E aquele que não estiver ainda no nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de colaborar com o canal aqui, Peru Esportivo Lafetá, com Pix. Aquele abraço.